Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Se Deus existe, por que é que Ele se esconde? Isto é uma pergunta que agnósticos fazem a pessoas, talvez a você, talvez tenham feito a você. Como é que você responde? Eles depois perguntam, ou dizem, sim, se Deus existisse ou se não se escondesse, haveria paz, não haveria problemas, não haveria doença, todos estariam felizes. E depois dizem, olha para estas religiões todas, com argumentos absurdos, doutrinas absurdas, a guerrearem uns com os outros. Como é que Deus pode existir nestas condições? E depois podem adicionar esses agnósticos dizendo, olhem para os problemas do mundo. Se as coisas continuarem assim desta maneira, a humanidade vai se exterminar, vai ser o fim do mundo. E, se acreditem em Deus, Deus simplesmente está olhando e não está a fazer nada. Depois esse agnóstico podia dizer, se ele existisse, ele podia reparar estes problemas. Ele podia limpar esta sujidão mundial. E por isso vemos, queridos irmãos, que esta pessoa faz perguntas que às vezes, se não pensarmos cuidadosamente, talvez seja difícil alguns de vós responder. E depois alguns até dizem, alguns desses agnósticos, você tem a desculpa do arbítrio livre. Mas Deus podia ter criado um desejo em nós de fazer as coisas certas, embora tivéssemos um arbítrio livre. Mas o que se passa é que a humanidade tem uma tendência de fazer coisas más. Coisas más. Destruir. E então onde é que está esse Deus amoroso em que você acredita? Pode essa pessoa perguntar. E essa pessoa depois pode dizer, ou Deus não existe, ou Deus é sádico. Queridos irmãos, isto são acusações muito fortes a Deus. E como é que você pode responder a isto? Ora, algumas pessoas não querem uma resposta. Sim, não querem uma resposta. Algumas só querem pôr você numa esquina com um argumento ou uma questão e você fica assim sem como responder. E acerca disto, Paulo nos dá alguns princípios importantes para nós começarmos. Vejamos alguns dos princípios importantes. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 a 26. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23 a 26. Diz assim, e repele as questões insensatas, estes argumentos, estas discussões, estas questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Está aqui uma instrução de Deus, através de Paulo, que nós não devemos de viver a contender em argumentos. E sim, devemos ser brandos para com todos, aptos a instruir pacientemente, com paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem. Mas se eles não querem, temos aí outra situação, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez.
livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Por isso vemos aqui 3 pontos importantes. Evitem estas questões insensatas. Não estejam em contendas, em argumentos. E ensina em humildade. Continuando neste tema, em Tito, capítulo 3, veja, por exemplo, o versículo 9 a 11. Diz assim: evita questões insensatas. Vê-se que é o mesmo tema. Evita estas questões, estas discussões, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Porquê? Porque, ao fim de contas, estas pessoas não querem ouvir a verdade. Alguns não querem. E veja aqui, evita o homem faccioso, o homem que está sempre nestas questões. Evita. Depois de amostá-lo primeira e segunda vez, evita-o. Sim, ajudam com humildade, mas se a pessoa não quer ouvir e continua a argumentar, evita essas discussões insensatas, pois sabes, versículo 11, que tal pessoa está pervertida e vive pecando. E vive pecando. E por si mesmo está condenada. Vimos então estes 4 pontos aqui que Paulo nos ensina através das epístolas a Timóteo e a Tito. Mas sabemos que, por outro lado, temos que ter uma resposta à pessoa que pergunta sinceramente. Veja, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Se há uma pergunta de uma pessoa, perguntar porquê é que acreditas nisto ou naquilo, precisamos estar prontos para responder com humildade, com carinho, mas não estamos em questões e contendas. Então vamos ver alguns pontos hoje, como Deus se revela, como se Deus se tem revelado. Então vamos ver um dos pontos que Deus se revelou, se revela, através da criação. Através da criação. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação nos revela claramente Deus, a divindade, a própria divindade. Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Estas pessoas estão a dizer, Deus não existe. Mas Jesus Cristo aqui, a palavra de Deus, nos diz, essas pessoas são indesculpáveis. E nos diz aqui, através de Paulo, na epístola aos Romanos. Queridos irmãos, existe evidência que Deus existe pela beleza, harmonia, a ordem, o desenho da criação. Seja os animais, seja a nossa própria mente, a capacidade de nós podermos pensar e de estarmos autoconscientes
entendermos e fazermos perguntas porque é que a mente existe, é sinal de um Criador. Vejam, por exemplo, no versículo 19 do mesmo capítulo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. As pessoas são indesculpáveis porque Deus lhes manifestou. Essas pessoas são cientistas, são espertos. São espertos. E Deus lhes manifestou, e eles simplesmente estão a fechar os olhos e a virar as costas a Deus, porque Deus se revela a eles. Veja, continuando aqui também no mesmo capítulo, em versículo 21 e 22. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, sim, estas pessoas têm conhecimento de Deus. Por isso os argumentos, as questões são insensatas. Tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração insensato. E desses corações insensatos vêm estas questões e estes argumentos insensatos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Queridos irmãos, Deus se revela pela maravilhosa criação. Basta olhar para uma beleza de umas flores. Basta olhar para a beleza de um passarinho, do beija-flores. Como é que esse passarinho aprendeu a parar assim no meio do ar? Como? Nós nem conseguimos fazer isso facilmente, só os cientistas por muitos anos analisarem a criação é que conseguiram algumas coisas como helicópteros e coisas assim, mas de resto não tínhamos capacidade de pensar nisso. Aprendemos observando a criação e os animais. Por exemplo, o pescoço da girafa. Um pescoço muito longo. Quando a girafa se põe a cabeça para baixo, imagine com esse pescoço muito longo a tensão arterial da pressão do sangue a ir todo para a cabeça. E isso é um milagre. Um milagre de desenho, como Deus fez o pescoço da girafa com, digamos assim, válvulas para controlar a tensão arterial do sangue na cabeça da girafa. Como é que a girafa desenvolveu isso? Pensou. Ridículo, ridículo. A célula humana é uma maravilha. Nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Criação ou Evolução. Aqui na página 44 e 45 fala acerca da maravilha da célula. Diz assim: as células são seres vivos maravilhosos e incrivelmente complicados. As células são autossuficientes e funcionam como mini fábricas químicas. Quanto mais perto olhamos as células, mais percebemos sua incrível complexidade. Sim, a simples célula não é nada simples. Pois diz aqui, mais adiante, para entender a realidade da vida como revelada pela biologia molecular, por exemplo, temos que ampliar bilhões de vezes uma célula. Bilhões de vezes. Amplificar, ampliar, aumentar para poder ver o que se passa lá dentro. Esta célula, uma única célula. Até que esteja esta célula com 20 km de diâmetro,
e se pareça como um dirigível gigante, imensa o suficiente para cobrir uma grande cidade como Lisboa ou São Paulo. Então o que se vê é um objeto de complexidade sem precedentes e desenho adaptativo. Na superfície da célula podemos ver milhões de aberturas como portinhas de um imenso transatlântico que abrem e fecham para permitir um fluxo contínuo de materiais para dentro e para fora. Se fosse possível entrar em uma dessas aberturas, nos encontraríamos em um mundo de suprema tecnologia desconcertante complexidade. Veríamos intermináveis corredores muito bem organizados, dutos de ramificação em cada direção do perímetro da célula, alguns levando ao banco da memória central do núcleo e outros para as plantas de montagem e unidades de processamento. Uma célula é tão complicada que se ampliamos esta célula para ser do tamanho de uma cidade de 20 km de diâmetro, é uma fábrica fantástica dentro dessa célula, cheia de atividades, de bilhões de atividades, de maquinazinhas lá dentro. Isto não evoluiu assim. E os cientistas sabem isto muito bem, porque eles estudam as células e isto sabem muito bem, são indesculpáveis. Por exemplo, o sangue, veja aqui também tem outro exemplo aqui, na página 50, diz assim, a coagulação do sangue, um milagre biológico. Quando uma pessoa faz um corte, se o sangue continuasse a sair, nós morríamos, mas coagula, fecha, um milagre. Como é que isso acontece? Depois tem aqui o olho, o milagre do olho, que tem estas milhões, 150 milhões de células. Ora, vimos que uma célula, uma única célula, é uma coisa enorme de tecnologia lá dentro. Se fosse aumentado para o tamanho de uma cidade como São Paulo, por exemplo, estava cheia de máquinas e estradas e construções e coisas a fazer. Uma célula. Mas o olho tem 150 milhões de células nervosas, sensíveis à luz, que convertem a luz em impulsos químicos. E esses sinais viajam a uma taxa de 1 milhão por segundo para o cérebro. O problema essencial para os duanistas é com tantos componentes intricados, poderiam ter evoluído de forma independente para trabalhar perfeitamente em conjunto, se um único componente não funcionasse corretamente, o olho inteiro não funcionaria. Queridos irmãos, Deus se revela a nós pela criação. Não há dúvida. Deus se revela pela criação. Mas vejamos também a história. Começando, por exemplo, do tempo de Adão. Vamos ver aqui algumas partes da Bíblia, do tempo de Adão, a história bíblica. O que aconteceu? Vejamos em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fogo da vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Deus formou o homem. Por isso, Deus tinha um contacto muito pessoal com o homem, porque formou o homem. Depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 15, diz assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Deus foi com ele e o levou para o jardim do Éden. Teve um contacto pessoal com Adão. E depois veja no versículo 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, ao Adão, para ver como este lhe chamaria.
e o nome que o homem desse a todos os seus viventes, esse seria o seu nome. Então, Deus esteve com o homem. Ora, está Deus a esconder-se? Não, Deus não se escondeu. Deus estava em contacto íntimo com Adão. Vejamos um bocadinho mais no versículo 20. Vendo 19 e 20. 19 já lemos, perdão, 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idónea. Vê-se aqui que Deus estava a conversar, a falar com o homem, tinha um relacionamento com o homem. E vejamos um bocadinho mais adiante, no versículo 22. E a costela que o Senhor tomara ao homem, formou-lhe uma mulher e lhe trouxe. E o homem disse, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á a varoa. Chamar-se-á a varoa, porquanto o varão foi tomada. Vê-se aqui um contacto. E Deus, com este relacionamento com Adão, deu a ele uma esposa. Vejamos no capítulo 3, versículo 8. Tá, o Adão e Eva, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim, vê-se aí que tinham conhecimento, andavam os dois juntos. Andavam no jardim. Até que pecaram. E depois quem é que se escondeu? Foi Deus? Ou foi o homem? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Desobedeceram e esconderam-se. Não foi o Deus que se escondeu, foi o homem que se escondeu. Deus estava a revelar-se ao homem, mas o homem se escondeu. Vejamos um bocadinho mais adiante, em Mateus 23, vamos voltar a Gênesis, por isso mantenham um dedo aí, uma marcação, mas Mateus 23, 37. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Vê-se que não foi Deus que está a se esconder, ou não é Deus que se está a esconder, mas é o homem. É o homem, é a humanidade. Continuando então em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vamos ver aqui a situação do mundo antes do dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia de multiplicar na terra e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Deus tinha contato com o homem e o homem se escondeu, se afastou. E vê-se aqui que a condição, antes do dilúvio, que a condição chegou a um ponto que estava terrível. Então vê-se que veio o Noé, um pregador, e depois houve o dilúvio, e simplesmente 100 anos depois do dilúvio, simplesmente 100 anos depois do dilúvio. Quer dizer que a humanidade sabia muito bem o que tinha acontecido. Noé ainda estava vivo. Vejamos então em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus e tornemos célebre
o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus tinha revelado aos homens para se espalharem pela terra, para desenvolverem, para popular a terra. Não quiseram. Não quiseram. Antes, aliás, quiseram construir uma cidade, uma torre. Estavam a rebelar contra Deus. Noé ainda estava vivo. Depois, mais adiante, vemos como Deus se revelou ao seu povo escolhido, Israel. Vejamos então em Êxodos capítulo 5. Êxodos capítulo 5. Deus começou a trabalhar com este povo escolhido. Começamos então a ler Êxodos capítulo 5, versículo 19 a 21. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhe dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. E por isso, quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhem, o Senhor para vós outros, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue. Porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Vejam como eles disseram mal de Moisés. E depois eles disseram: olha, que Deus vos julgue. Moisés estava simplesmente a seguir as instruções de Deus para os tirar do Egito, para criar milagres para eles saírem do Egito. E eles viraram contra Moisés e disseram: olha, que Deus te julgue. Como viraram as coisas para o ar. Veja um bocadinho mais adiante, em capítulo 14, Êxodos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 12. Isto foi depois de terem visto o grande milagre do primogênito serem salvos por causa do sangue da Páscoa. E depois diz aqui no versículo 12: não é isto que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Pouco depois, dias de terem visto o milagre dos primogênitos, dias, disserem: vamos voltar para o Egito. Porque eles não queriam servir a Deus. Não queriam obedecer a Deus. Vejam um bocadinho mais adiante, em Êxodos 15, versículo 23 a 26. Afinal, chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamaram Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Sempre a refilar, a murmurar contra as autoridades, contra aqueles os acima deles, a murmurar contra Moisés. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e lhe os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto durante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. E fizeram isso? Não obedeceram. Não obedeceram, porque eles estavam a murmurar contra Moisés. Tal como o povo hoje em dia. Estão a murmurar contra as pessoas em autoridade. Veja, por exemplo, Êxodo 16.
Êxodo 16, versículo 2 a 8. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. E eram escravos. Lembram-se? E eram escravos. E diziam: olha, quem nos vai libertar disto? Mas agora estão a dizer mal de Deus e dos servos de Deus. Pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente, porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Então provou-os pelo sábado. Mais adiante, no capítulo 17, versículo 2 a 4. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu Moisés: porque contendes comigo, porque tenteis ao Senhor. Porque quando estão a dizer mal contra o servo, um servo do Senhor, estão a dizer mal do Senhor. Tendo aí o povo sede da água, murmurou contra Moisés e disse: porque nos fizeste subir ao Egito para nos matares de sede, a nós, os nossos filhos e os nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Estavam prontos a apedrejá-lo. Queridos irmãos, está Deus a esconder-se? Veja aqui no versículo 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, é porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Perguntaram: está Deus a esconder-se de nós ou não? Tentaram o Senhor. Vejam em Êxodo capítulo 20, quando Deus deu os mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor das trombetas e o monte fumegante. Isto foi depois de dar os 10 mandamentos. E o povo, observando-se, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco. Não fale Deus conosco. O povo pediu para Deus não falar com eles. Quem se está a esconder? Quem se está a esconder? Vejam em Números capítulo 14. Números capítulo 14. Estão eles agora à fronteira da terra prometida. Números capítulo 14. Mesmo ali à porta, para entrarem na terra prometida. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Disseram mal deles. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Vamos voltar para o Egito. E alguns foram. Queridos irmãos, os israelitas rejeitaram, esconderam-se de Deus. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Deus que estava com eles. Vê-se aqui, 1 capítulo,
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E diz assim: beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Deus que os estava a guiar era Cristo. Era o ser que veio a ser Jesus Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Queridos irmãos, o Deus, o ser que falou com eles, debaixo da autoridade do Pai, que era o Verbo, o ser, esse acabou por se esvaziar do seu poder, da sua forma de Deus, para vir a ser da forma de homem. Leiam em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Começando no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente, a mesma mentalidade, o mesmo ânimo, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ver as coisas, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus Cristo, que era o Verbo, que existia em forma, no género, na qualidade de ser de Deus. É o que diz aqui. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não julgou como usurpação de se agarrar e querer ficar assim nessa forma. Não. Estava pronto a esvaziar-se, diz assim, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou. A si mesmo. Voluntariamente se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte da cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, o Deus, o ser da forma de Deus, que criou tudo, que era o Verbo, se tornou carne e sofreu. Veio para ser humano, para sofrer, se humilhou até à morte e morte de cruz. Quando estes agnósticos dizem, olha, Deus não entende, não sabe o que é sofrer, não sabe o que é dor. Ah, não. Deus se revelou vindo à terra. Deus sabe muito bem o que é sofrer. Ele entende o que é dor e o que é sofrimento. Vejam comigo em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Uma profecia aqui de Cristo. Começando a ler no versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A quem foi revelado, não está escondido, foi revelado o braço do Senhor. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura.
olhámo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Este ser que nasceu como filho do homem era o Verbo. E diz assim, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Mais rejeitado entre os homens. Nenhum homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tornou sobre si as suas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Queridos irmãos, quando dizem que Deus não entende o que é dor e sofrimento, não entendem o que se passa aqui. Porque quando Jesus Cristo veio para a terra, eles sabiam que ele tinha vindo de Deus. Veja aqui em João capítulo 3. João capítulo 3. Versículo 2. João 3, versículo 2. Vamos começar a ler o versículo 1, na verdade. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Queridos irmãos, aqui está um significado muito importante. Muito importante. Porque eles sabiam que ele tinha vindo de Deus. Não era simplesmente que era um homem fiel, mas tinha vindo de Deus. Deus esconde-se? Não. Vejamos aqui alguns exemplos como ele se tem revelado. Além do que dissemos, como se revelou, ou revela pela criação, além, como dissemos, que se revela, ou revelou, historicamente, pelos anos passados. Mas vejamos aqui como ele se revelou. Além desses outros pontos. Primeiro, ele se revelou a si próprio quando ele se tornou ou se encarnou como Jesus Cristo. E então, os judeus pensaram que ele estava a dizer blasfémias quando revelou quem ele era. Vejam em João capítulo 8. João capítulo 8. 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda nem tem 50 anos, e viste Abraão? Respondeu Jesus, em verdade, verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele sabia muito bem o que era esse eu sou. E por isso, pegaram em pedras para atirarem nele. Porque sabiam muito bem que quem disse eu sou foi aquele que apareceu a Moisés na sarça com o fogo e que disse eu sou. E diz aos israelitas com quem é que fiz, com quem é que falaste? E diz, falei com eu sou. E quando Jesus Cristo disse eu sou, eles conectaram muito bem, muito corretamente, esse relacionamento que Jesus Cristo foi aquele ser da forma de Deus que falou com os israelitas
Ele era o porta-voz, o mensageiro do Altíssimo. Mas ele, tal como o Altíssimo, o Verbo, o porta-voz, o mensageiro, que a palavra anjo quer dizer mensageiro, é a mesma palavra em hebreu, malak, o mensageiro, o porta-voz, aquele por quem o Altíssimo falava, aquele que era o agente ou representante do Altíssimo, aquele da forma de Deus que falou e criou o mundo debaixo da autoridade do Altíssimo, do Pai. Esse é que se tinha revelado como um homem. E eles o rejeitaram. Vejam como Jesus Cristo se revelou. Como Deus se revelou. Ele revelou-se. O próprio ser que criou o homem e a humanidade se revelou em carne. E eles entregaram esse ser para ser crucificado. Vejam em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. E que simplesmente é um cumprimento da profecia que lemos em Isaías 53. Mas Marcos capítulo 15. Versículo 9 a 13. E Pilatos respondeu dizendo: Creis que eu vos solto o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja, os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas eles incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhes perguntou: Que farei então deste a quem chamas o rei dos judeus? E eles, porém, clamavam: Crucifica-o! Mata-o! Crucifica-o! Eles entregaram o Deus que os criou para ser crucificado. Quando os agnósticos dizem que Deus está a esconder, foi o homem que o crucificou. Queridos irmãos, além de se revelar a si próprio, ele também veio revelar o Pai, porque eles não sabiam da existência claramente, de maneira clara, do Pai. Vejam em João capítulo 14. João 14, versículo 9 a 11. Disse-lhes Filipe: Há tanto tempo estou convosco. Disse-lhes Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não vês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz estas coisas. Crê-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crer ao menos por causa das mesmas obras. Creiam no Pai. Ele deu a eles a conhecer o Pai, revelou o Pai. Revelou o seu próprio mestre. Vejam em Salmos 110. Salmos 110, versículo 1. Salmos 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor de David? Ele disse assim: o meu Senhor. O Senhor David, que David disse que é o meu Senhor, é que ele veio a ser Jesus Cristo. Esse é o Senhor de David. Mas o Senhor disse ao meu Senhor. O Altíssimo
disse ao Verbo que veio a ser Cristo, o Altíssimo disse ao Verbo que veio a ser Cristo: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É Jesus Cristo, agora ressuscitado, que se senta à direita do trono do Pai, do Altíssimo. Por isso Jesus Cristo veio revelar o Pai, o Altíssimo. Gênesis 14, versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. Aqui a falar do sacerdote, do Senhor. Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, o Pai. Depois vocês leem em Hebreus, se me lembro corretamente, capítulo 7, que esse Melquisedeque não tinha genealogia, não tinha pai, nem tinha filhos, que veio a ser esse sumo sacerdote que representava, que era Jesus Cristo, o Verbo, que veio a ser Jesus Cristo. Queridos irmãos, Jesus Cristo revelou-se a si próprio como Criador, revelou-se debaixo da autoridade do Pai, revelou o Pai que não conheciam, revelou a promessa da vida eterna. Por no Antigo Testamento, a promessa era simplesmente terem uma vida física abundante. A antiga aliança tinha uma promessa de uma vida física com abundância. Não tinha uma promessa de vida eterna. Jesus Cristo veio revelar esta promessa adicional. Vejam em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, com respeito ao verbo da vida: e a vida se manifestou a nós, temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. O verbo da vida, que é a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Foi manifestada a vida eterna e que nós podemos ser como Ele, como irmãos, para termos a vida eterna. Podemos herdar a vida eterna. Vejam também em Mateus 25. Mateus 25, versículo 46. E irão estes para o castigo eterno, porém os outros para a vida eterna. Há aqui uma promessa. Aqueles que fizeram mal serão castigados eternamente. Isto é, vai ser uma morte eterna, um castigo eterno. Porém, os justos para uma vida eterna. Por isso, revelou Ele próprio o que nos criou, aquele que era o agente do Pai, que falava e que falou com os israelitas. Revelou o Pai. Revelou a promessa de uma vida eterna. Revelou que vamos ser filhos de Deus na família de Deus. Vejam em João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 34 a 36. E replicou-lhe Jesus: não está escrito na lei, na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a quem foi dirigida a palavra de Deus? A nós homens. E se chamou nós homens deuses, e a Escritura não pode falhar.
A Escritura não pode falhar. Nós, homens, nós, seres humanos, somos chamados deuses. Temos o potencial de sermos deuses. Na família de Deus, como filhos e filhas de Deus. Daquela forma de género de Deus, da qualidade de Deus. Não é que vamos ser o Altíssimo, não é que vamos ser Jesus Cristo, não. Vamos ser inferiores, mas ser daquela forma, daquele género, tipo de família. Como nós somos da forma ou do género da humanidade. Vamos ser do género de Deus. Por isso, Jesus Cristo revelou que vamos ser filhos de Deus na sua família. Nós temos um guia de estudo bíblico intitulado Qual é o seu destino? Ou porquê que você foi criado? Porquê que você nasceu? Porquê você nasceu? Aí nós estudamos claramente a razão. Porquê que você nasceu? Estudamos isto da Bíblia para sermos filhos e filhas de Deus. Além disso, Jesus Cristo revelou que vamos herdar tudo. Vejam aqui em Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Romanos 8, versículo 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de quê? Herdeiros de quê? Herdeiros de Deus. Herdeiros do que Deus tem, da divindade dele. Está claro, muito menor, mas dessa glória. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Com a glória que pertence à família de Deus, ao género de Deus, à qualidade de seres Deus. Vejam, por exemplo, também em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, como vimos aí, vamos herdar tudo. Vamos ser co-herdeiros. Vejam em Hebreus capítulo 2, versículo 6 a 8. Diz assim: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco, menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Porque que o homem foi feito? Para herdar todas as coisas. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. A Cristo e a nós, seres humanos, que vamos mudar de seres humanos para ser seres da forma, seres espirituais. Por isso, Jesus Cristo revelou isso. E também revelou que ele vai voltar para governar o mundo com uma vara de ferro. Vejam aqui em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Assim, pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Ele vai voltar e vai governar. Vai governar o mundo. E não vai estar a esquivicar e brincar com palavras e vai entrar em argumentos com os teólogos. Não, nada disso. Vejam em Apocalipse, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo 27. E com cetro de ferro, com uma vara de ferro, as regerá
as nações e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A situação no mundo hoje em dia, as nações estão rebeldes. Vai precisar de um cetro de ferro quando Jesus Cristo vier. Mas ele, a personalidade dele, a característica dele é compassivo, é misericordioso, é amoroso para aqueles que sejam humildes e submissos. Para aqueles que são rebeldes, ele vai tratar deles com um cetro de ferro. Não vai brincar. Não vai brincar com palavras. Não vai entrar em contendas com os teólogos. E, queridos irmãos, por isso é que este livro, principalmente o livro do Apocalipse, foi escrito para nos revelar. Não é para esconder, para revelar. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 1. A revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. O livro do Apocalipse, irmãos, é para revelar. Deus não se está a esconder. Deus não se escondeu. Não está escondendo. Ele revelou à humanidade através da criação. Ele tem revelado à criação através da história, como vimos. Tudo ao ponto que ele revelou a si próprio, vindo como carne. Ele revelou-nos o Pai. Ele revelou-nos que temos uma promessa de vida eterna. Ele revelou-nos que vamos ser filhos e filhas de Deus na família dele. Ele revelou-nos que vamos herdar todas as coisas. Ele revelou-nos que vai governar o mundo para haver paz. E Ele não se tem escondido. Por isso, aqueles que dizem, olha, Deus está-se a esconder, Ele não se tem escondido. E, brevemente, vai reinar na terra para todos o verem. Para todos o verem. E aqueles que são rebeldes, veja aqui em Apocalipse capítulo 6. Os rebeldes, está aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16, que diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, que sejam rebeldes contra Deus. Se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Queridos irmãos, porque chegou o grande dia da ira deles. Isto é, do Pai e do Filho. O grande dia da ira deles. Mas quem se esconde tem sido o homem, não tem sido Deus. Mas além disso, queridos irmãos, há uma outra maneira que Deus realmente se apresenta a você. Uma maneira muito especial. Uma maneira muito especial. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Vocês querem conhecer o verdadeiro Deus? Peçam. Batam à porta. Arrependem-se. Sejam humildes. Por isso, hoje em dia, Deus está a pregar a boa nova do mundo da manhã, na esperança que você se arrependa. Mas, infelizmente, a maioria de vocês não vão arrepender.
porque vão ter uma ideia ou outra coisa, ou não gostam disto ou daquilo ou aquilo outro. A maioria não se vão arrepender. Mas Deus não se esconde. Não se esconde. E Ele vai se revelar a você no dia que você se arrependa, no dia que você mude, no dia que você faça o compromisso a ser obediente a Deus. Vai se revelar a você e a mim através do seu Espírito vivendo em nós. Veja 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 11 a 13, diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Queridos irmãos, através do Espírito Santo de Deus, Deus vive em nós. O Pai e o Filho vivem em nós. A mentalidade deles, o ânimo deles, o sentimento deles vive em nós. Veja a João, capítulo 14, versículo 17. João 14, capítulo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, dentro de vós, quando se arrependerem, quando fizerem o compromisso de obedecerem a Deus. E então, através desse arrependimento e dessa mudança de vida, vocês são batizados em nome de Jesus Cristo e pela imposição das mãos de um verdadeiro ministro de Deus. Deus então dá a você o seu Espírito àqueles que obedecem a Ele. Queridos irmãos, a verdadeira prova que Deus se revela e não esconde é quando você obedece a Deus e quando você está a transformar para vir a ser mais como Deus é. Quando você quer ver Deus revelando-se a si mesmo, então, olhe, arrependa-se, mude, peça o poder do Espírito Santo e veja o poder de Deus transformando a sua própria vida.